Tem uma prefeitura que está parada no tempo, uma prefeitura muito anacrônica, tudo demora. Falta, esse papel de liderança na cidade, uma grande bagunça, essa é a realidade. Eu sou muito pé no chão, Guilherme? Eu acho que falar de bilhete único agora é complexo. Definir nome, além de ser muito precipitado, dá azar. Que não tem como limpar a Lagoa da Pampulha, sabe? Isso daí é pensar pequeno. O tempo nas eleições 2024. Sabatina com os candidatos. Você bem informado para tomar a decisão certa na hora de votar. Olá, muito bom dia para você que tá ligado aqui na FM O Tempo. Eu sou Thalita Marinho e comigo aqui no estúdio tem ele, Guilherme Braim. Bom dia para você, Guilherme. Olá, Thalita, um ótimo dia a você, aos ouvintes e espectadores dos canais de O Tempo. A gente continua hoje a nossa série de sabatinas com os candidatos a vice-prefeito de Belo Horizonte. E a entrevistada do dia é Luísa Barreto, do Partido Novo. Especialista em políticas públicas e gestão governamental, Luísa tem também pós-graduação em gestão estratégica. Iniciou a sua carreira na Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais em 2009. Em 2021, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, empossou Luísa como secretária da pasta. Também foi a primeira mulher a assumir a presidência da empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais, em Emater. Na última eleição municipal, Luísa Barreto se candidatou à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PSDB. Recebeu 17 mil votos. Agora é vice-candidata na chapa com Mauro Tramonte, do Republicanos, pela coligação A Voz do Povo. Candidata, bom dia. É um prazer tê-la aqui com a gente nesse estúdio novo oficialmente. Bom dia, Thalita. Bom dia, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês novamente, agora nessa casa nova, nesse estúdio novo que está maravilhoso. Vamos começar a nossa conversa, candidata, tratando sobre uma questão que a senhora conhece muito bem pelo tempo de governo de Minas. Reforma administrativa. A Prefeitura de Belo Horizonte passou nos anos de 2017 e mais recentemente por uma mini-reforma em 2022. Havia uma intenção do atual prefeito de fazer mais uma reforma, mas depois de ela ter sido rejeitada na Comissão de Legislação e Justiça, o projeto parou. Do ponto de vista da organização da atual prefeitura, com as suas autarquias, com o número de secretarias que tem, é o desenho esperado pela sua campanha com Mauro Tramonte que se mantenha dessa maneira? Há espaço para enxugamentos? Essa é a intenção ou o que pretende a partir daí? Guilherme, a gente percebe que a prefeitura ela não tem uma estrutura muito extensa, não são muitas as secretarias, me parece o número adequado de secretarias. Acho que cabe algumas reorganizações internas, tá? Eu vejo a estrutura um pouco disfuncional, sobretudo para baixo, no segundo e terceiro níveis ali de organização das secretarias. Então é preciso fazer algumas mudanças e da parte da prefeitura a gente precisa também de repensar algumas lógicas internas de funcionamento, Então a gente, quando fala o atual prefeito tentou retomar com um pouco mais de força o que seriam as coordenações regionais, mas elas hoje não têm autonomia, então a gente precisa reorganizar um pouco essa parte interna da prefeitura, isso é muito importante. A gente tem que fazer algumas críticas também ao trabalho que foi feito pelo atual prefeito. Porque nessa reorganização administrativa deste ano de 2024, houve uma preocupação política maior do que de gestão. Então a gente percebe, o prefeito ampliou no gabinete do prefeito o número de cargos de 86 para 306 cargos comissionados no gabinete do prefeito. Isso para mim é uma lógica obviamente política, que eu não consigo enxergar onde é que estão essas pessoas, o que elas estão fazendo, para que elas estão servindo dentro da prefeitura. Qual que é a experiência que a Luísa traz de uma Secretaria de Planejamento e Gestão, exatamente neste ponto que o Guilherme perguntou, em uma reforma para fazer a cidade funcionar, para de fato diminuir custos dentro da própria prefeitura e ter oportunidade de fazer outros investimentos? O que a sua experiência quando secretária traz hoje para essa prefeitura de Belo Horizonte? Então, eu acredito que eu consiga agregar bastante como experiência, porque, de fato, Belo Horizonte, quando a gente percebe, tem uma prefeitura que está parada no tempo, uma prefeitura muito anacrônica. A prefeitura de Belo Horizonte, para que as pessoas saibam, ela tem só processo em papel, ela não tem sequer processo eletrônico. A gente está num mundo que é absolutamente digitalizado. Eu implantei no governo de Minas um programa que é o maior programa de uso de robotização e inteligência artificial em governos do Brasil. Recebeu um prêmio nacional, inclusive, no último mês, Prêmio Nacional de Competitividade dos Estados.
A gente sabe que a Prefeitura tem hoje uma situação fiscal que já foi melhor, que tem uma perspectiva de déficit pela primeira vez, quase 200 milhões. Um déficit que nunca houve em Belo Horizonte. Eu, quando cheguei ao governo do Estado, o déficit que a gente tinha em Minas Gerais era de 11,8 bilhões. No meu primeiro ano como secretária, fechamos sem déficit, depois de mais de 10 anos de déficits consecutivos no governo de Minas. Então, a Prefeitura ela tem muitos desafios, né, a serem superados. Belo Horizonte é uma cidade que eu falo que parou há muito tempo de sonhar. Belo Horizonte se acostumou com ser uma cidade que é mais do mesmo, não tem muita coisa a ser feita, porque a gente acha que os grandes problemas da cidade não podem ser resolvidos. E os grandes problemas da cidade podem sim ser resolvidos. Não dá pra gente falar que não tem como limpar a Lagoa da Pampulha, sabe? Isso daí é pensar pequeno. Não dá pra gente falar que não tem como melhorar o transporte de Belo Horizonte. Tem caminho para isso. Não falta dinheiro, apesar da perspectiva de déficit, Belo Horizonte tem uma prefeitura com uma situação que bem organizada e confortável. O que falta é gestão. E gestão pública é a minha área, né? Eu sei muito bem esses caminhos da gestão pública e é isso que eu vou tentar agregar junto ao Mauro Tramonte, que é um cara que tem uma liderança muito forte, né? Uma pessoa que tem uma visão muito boa da cidade. Vai ser um prazer trabalhar ao lado dele se formos eleitos. E eu tenho certeza que com a visão que ele tem, com o conhecimento que ele tem de Belo Horizonte e eu com o meu conhecimento de gestão pública, nós vamos fazer ali uma boa dupla. Vou fazer uma comparação sobre governo federal e prefeitura. Em geral, um presidente da República tem no ministro da Fazenda, se não o seu braço direito, pelo menos o braço esquerdo, para não falar de outros cargos que precisam estar ali no dia a dia. No caso de uma prefeitura, a Prefeitura de Belo Horizonte tem secretarias de Fazenda, tem secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Planejamento. A senhora vê alguma necessidade de sinergia, ou seja, de juntar ou fundir essas estruturas? E a senhora acha importante que, no seu papel de vice, que tem formulação no programa de governo, ocupar esse espaço é fundamental, se eleita for junto com o Mauro Tramonte, para tocar os projetos principais da Prefeitura? Bom, olha só, eu pessoalmente não vejo essa necessidade de fundir as secretarias, né? O que eu vejo é a necessidade de secretarias conversarem. Hoje, né, e o Mauro tem dito isso muito, as secretarias de Belo Horizonte não conversam, a Prefeitura não conversa internamente, né? Falta uma sinergia em todas as áreas. Quando a gente olha a questão das pessoas em situação de rua, não tem uma conversa da assistência social com a saúde, com desenvolvimento econômico, com a segurança, com ninguém. A Prefeitura é uma grande bagunça, essa é a realidade. Agora, em relação a quem vai ocupar cada cargo, né, o Mauro vai ser a pessoa que vai decidir a formação do secretariado, né? Esse é um papel que tem que ser do prefeito, mas acho que é muito cedo da gente falar de secretariado. Eu tenho dito isso sempre, as pessoas perguntam quem vai ser secretário A, B, C. Eu falo que já tem uma definição muito forte, né, feita pelo Mauro Tramonte, que é de que a gente vai ter um secretariado mais técnico que Belo Horizonte já viu. Isso é muito importante para a gente. Agora, definir nome, além de ser muito precipitado, dá azar. Candidata, eu queria falar com você em relação ao desenvolvimento de Belo Horizonte, que você disse, a Prefeitura de Belo Horizonte está parada no tempo, né? Não desenvolve, que as pessoas só enxergam o lado ruim. Tem um ponto específico que em BH se tornou um destaque, que é o carnaval, mas que durante muitos anos foi um ponto de disputa entre a Prefeitura de Belo Horizonte e o governo de Minas. A atual prefeitura que não conversa com o governo ou vice-versa, né? Quando a gente escuta os dois lados. Sendo uma ex-integrante do governo de Minas, né, licenciada agora para essa disputa e se eleita, vai ter uma facilitação nessa conversa? A Luísa Barreto e o Mauro Tramonte vão ter um espaço maior, pensando nesse desenvolvimento de Belo Horizonte, no Carnaval, por exemplo, que já está logo ali? Com certeza, Thalita. E essa aproximação da Prefeitura com o governo de Minas, ela é muito boa para a cidade. É uma pena que ela não tenha existido atualmente, e eu falo com muita tranquilidade, não existiu, não foi por falta de vontade do governo de Minas, pelo menos enquanto eu estive lá, de estar junto da Prefeitura. Mas a Prefeitura não procura, né? Assim, eu fui secretária de Planejamento e Gestão, uma das secretarias mais centrais do governo, por 3 anos, nunca ninguém da Prefeitura me procurou para pedir nada, para pedir nenhum tipo de apoio, para pedir nenhum tipo de parceria. Inclusive, eu cheguei a procurar secretários da Prefeitura para propor parcerias e não tive sequer retorno. Então, assim, a Prefeitura não se mexe. A gente tem um prefeito que, infelizmente, e aí eu não falo da pessoa, não, mas do papel que ele tem exercido, um papel de não liderança, né? Um papel de não comando da cidade. A gente precisa de alguém à frente da Prefeitura que, de fato, traga esse comando que está faltando em Belo Horizonte, que, de fato, traga articulação para dentro da Prefeitura de Belo Horizonte. E eu tenho certeza que a melhor pessoa para fazer isso é o Mauro Tramonte. Eu quero conversar também com a senhora, candidata, a respeito de algumas mudanças que têm sido discutidas entre os candidatos sobre o que fazer para fomentar a construção civil no município de Belo Horizonte. Há quem tenha dito ser radicalmente contrário a mudanças no plano diretor, há quem tenha dito ser favoravelmente a mudanças muito severas. Quero saber a avaliação da senhora, a avaliação da sua campanha.
o atual coeficiente 1 de Belo Horizonte, utilizado como padrão definido até o momento para a cidade, mais o expediente da outorga onerosa para quem quiser construir, é o modelo ideal, ele precisa ser modificado. E para que lugar ser modificado? Eu estou considerando, inclusive, que há proposta na Câmara Municipal que já mexeu nessa outorga, mas não modificou por completo, e as críticas continuam de boa parte do setor produtivo. A gente precisa revisar necessariamente o plano diretor, é um plano que ele afasta o setor da construção. E aí muitas vezes quando a gente vai fazer essa discussão e fala assim, afasta o setor da construção, as pessoas falam assim, mas você quer defender empresário? Não, quero defender o custo da habitação em Belo Horizonte. Né? Belo Horizonte hoje tem os custos de locação, por exemplo, mais altos do Brasil, né? O aluguel está caro porque é caro construir. Então é caro morar, as empreiteiras estão saindo de Belo Horizonte. Ninguém quer construir em Belo Horizonte porque as regras são complexas e a lei é ruim. Então o plano diretor ele poderá ser revisto em 2027, mas a nossa intenção é que a gente já comece essa discussão sobre o plano diretor ainda em 2025, porque é importante fazer uma discussão muito bem feita. Né? É difícil apontar agora quais áreas nós vamos modificar. Tem que modificar o potencial construtivo, não dá para ser uma na cidade toda. A gente tem que elevar isso daí. Isso, para mim, é nítido. Em quais áreas vão fazer? É uma discussão que tem que ser feita não só com o setor produtivo, mas também com a sociedade. Né? E é uma discussão complicada, é uma discussão que vai tomar tempo, mas que vai ter muito nosso foco. Agora, é muito importante, porque a gente tem focado muito no plano diretor, que é essencial, a gente tem que mudar também outros regramentos, tem que mudar o código de posturas, tem que mudar o código de obras, isso é necessário. Agora, tem também muita burocracia na prefeitura que precisa ser revisada. Essa revisão de burocracia, a gente consegue fazer ela de forma muito rápida, ela não depende tanto da Câmara, depende mais da própria prefeitura, e com isso a gente já começa a acelerar a construção em Belo Horizonte, a volta da construção em Belo Horizonte, de forma quase imediata. Hoje, por exemplo, e eu falo que a prefeitura não conversa, alguém que queira construir na cidade tem que sair entrando com protocolos, pedidos de alvará em várias áreas. Então, se você tem uma casa que vai ser demolida para construir um prédio, você entra com um alvará de demolição, depois você entra com um alvará de construção, depois você tem um alvará de tapumes, e assim vamos. Agora, a obra é uma só. Não é possível que a prefeitura não consiga ter uma inteligência de entender que para construir eu vou ter que demolir, vou ter que pôr um tapume. Por que eu preciso de 3 documentos, em 3 áreas diferentes, com vários protocolos e um tempo de alvará aqui em Belo Horizonte por volta de 1 ano e meio, 2 anos, enquanto no Rio de Janeiro é 3 meses. Candidata, eu queria conversar com você em relação aos moradores de rua. A gente está nessa discussão sobre a construção civil e envolve outras áreas também. Assistência social, né? Porque a gente fala de moradia popular, a gente fala de reocupar espaços em Belo Horizonte que hoje estão abandonados ou que estão mal utilizados. Qual é o planejamento de vocês, especificamente para essa situação? Bom, vamos lá, a gente tem que ter vários olhares para as pessoas em situação de rua, porque são pessoas, né? São histórias únicas. É claro que a gente consegue, de alguma forma, embora sejam histórias individuais, agrupar em alguns grandes grupos, né? Assim, a gente tem pessoas ali que têm adoecimento mental e precisa ter uma política mais forte de tratamento dessas pessoas. A gente, infelizmente, tem pessoas que têm vício, né, em álcool, drogas, que a gente precisa buscar que elas queiram o tratamento, né? Não há que se falar em internação compulsória, mas a prefeitura não tem um programa, uma parceria forte, por exemplo, com comunidades terapêuticas. E a gente precisa estabelecer esse tipo de parcerias. A gente precisa de estabelecer oportunidades de trabalho junto aos setores empresariais em Belo Horizonte para que a gente oportunize. Para quem hoje consegue, quer trabalhar, tem essas vagas de emprego. A gente precisa tratar a questão de moradia, sobretudo com a ocupação de espaços que estão ociosos na cidade. E a gente precisa que a prefeitura assuma um papel de liderança na questão das pessoas em situação de rua. Porque a gente tem hoje, em Belo Horizonte, centenas de entidades que trabalham ou buscam ajudar as pessoas em situação de rua a partir de uma visão delas mesmas, né? Então, assim, tem gente que vai lá fazer um trabalho de entrega de alimentos, tem gente que faz um trabalho de banho, tem uma série de entidades querendo ajudar. Essas pessoas estão fazendo isso sem nenhum tipo de coordenação. E acontece que várias vezes esse trabalho, por ser descoordenado, não gera o resultado que deveria. Então, você vai na Lagoinha, no sábado, as pessoas vão receber 5 marmitas, porque é um bom dia, é um dia fácil para as pessoas irem lá, produzir e entregar marmita. Na segunda não tem nenhuma. Aí você vai ter um trabalho forte na área central, mas as pessoas em situação de rua, de Venda Nova, do Barreiro, estão absolutamente desassistidas por essas entidades. Por que a prefeitura não pode reunir todo mundo que quer contribuir para a cidade e ajudar a organizar isso daí? A prefeitura fazendo pura e simplesmente um trabalho de organização, ela vai conseguir ter muito mais efetividade no atendimento às pessoas em situação de rua, se sequer gastar recursos. Não que não deva gastar, deve gastar também. Mas a prefeitura falta, né, esse papel de liderança na cidade para ajudar, inclusive quem quer ajudar, a própria prefeitura. Papel de organização foi uma questão que a senhora acabou de mencionar. E eu queria estender isso para também tratar do comércio,
mas de um comércio muito específico de Belo Horizonte que, para quem acompanhou o histórico da cidade, viveu grandes problemas com ele, que é o comércio de ambulantes. No seu plano de governo, há uma menção especificamente para tratar dos problemas de criminalidade do centro, dizendo que muitos desses problemas e a proliferação da degradação de edifícios, de patrimônio público, ostensividade do comércio ambulante, falta de cuidados com terrenos, uma série de diagnósticos feitos. Eu queria tocar exclusivamente no caso de comércio de ambulantes. Ele tem se proliferado pelo centro da cidade. O problema de informalidade é um problema nacional. Qual é a estratégia que a sua campanha tem para lidar com esse problema? Passa pela construção de mais shoppings populares, que foi uma solução adotada lá nos anos 90. Passa por descentralizar, criar shoppings em outras regiões, por exemplo, ou espaços de comércio em outras regiões da cidade. O que a campanha de Luísa Barreto e Mauro Tramonte fará sobre ambulantes? Um ponto muito importante, né, Guilherme, da gente esclarecer é que ninguém está querendo tirar o sustento de quem está vendendo ali, né? A gente sabe que essas pessoas estão ali fazendo o comércio, são ambulantes, é porque elas precisam daquilo ali. Elas precisam desse trabalho, elas precisam dessa renda. Mas a cidade não pode ser desorganizada. A cidade desorganizada, ela além de ficar suja, ela fica perigosa. É uma cidade que afasta. O comércio formal também, né? Hoje é uma reclamação dos comerciantes do centro em relação a esse comércio de ambulantes, porque a cidade fica desorganizada, as pessoas deixam de ir ao centro, aí vão fechando as lojas, aí o centro fica mais perigoso, aí a gente tem um centro hoje que é quase um centro fantasma. Há um ciclo vicioso nisso aí que precisa ser interrompido. Então a prefeitura precisa organizar o espaço público. O espaço público ele tem que ser organizado, ele tem que ser limpo, que hoje está imundo, né? Ele tem que ser iluminado. Tudo isso precisa ser trabalhado. Então a gente precisa oportunizar que essas pessoas tentem ir para uma formalidade e aí o caminho é esse mesmo, é a gente buscar a construção de shoppings populares. Foi uma boa solução em mais zonas da cidade, né? Para que a gente tenha também, é importante que a gente espalhe o comércio por todas as centralidades, né? A gente imagina uma cidade em que as pessoas possam ter acesso a serviços, a comércio, a emprego, a lazer, sempre perto das suas casas. Isso é algo que é muito importante para a cidade. Então vamos buscar organizar a cidade, tirar essas pessoas da informalidade, buscar trazê-las para a formalidade, não tirar o sustento de ninguém, não tirar, né, o ganha-pão de ninguém, mas tornar a cidade um pouco melhor para todo mundo. Mais uma pesquisa Datatempo, candidata divulgada há 2 dias, né, pela Sempre Estora, que revela que o candidato Mauro Tramonte, da chapa com a senhora, está à frente nas intenções de voto, quase 30%, e uma distância considerável aí dos outros candidatos. Alguns candidatos que fazem oposição a vocês dizem que esse conhecimento é apenas pelo papel de Mauro Tramonte na televisão. Vocês conversam sobre isso? Há alguma preocupação em relação a isso? Vocês devem esse número, né, esse resultado, a atuação que você teve no governo de Minas e a que ele tem na Assembleia enquanto deputado? Como que vocês enxergam essas críticas que estão sendo feitas? Eu tenho dito sempre, Thalita, que o Mauro Tramonte ele não é conhecido só, ele é reconhecido e querido. É muito diferente. Quem fala que essa posição é porque ele estava na TV, mas não, ele é reconhecido pelo trabalho dele. Ele é reconhecido pelo trabalho dele como apresentador, como deputado. Né? Ele é reconhecido pelos projetos que apresentou e pelas propostas que tem apresentado para Belo Horizonte. Eu não tenho dúvida que o plano de governo do Mauro Tramonte é o melhor plano de governo, que ele tem as melhores propostas e que ele é a pessoa com a melhor condição de sentar na cadeira da prefeitura e trazer o que essa cidade precisa, que é ter de novo uma prefeitura que comande a cidade, um prefeito que tenha comando, que tenha voz, que queira ver Belo Horizonte crescer. É isso que a gente tem sentido nas ruas, as pessoas querem o Mauro Tramonte. Assim, é impressionante a receptividade a ele nas ruas de Belo Horizonte. Quem acha que esse número é irreal, eu convido a andar com a gente pelas ruas de BH e ver como o povo abraça o Mauro Tramonte. Isso é dele, isso é reconhecimento pelo trabalho dele. Nos anos em que a senhora passou pelo governo de Minas como secretária de Planejamento, houve algumas iniciativas de uma tentativa, vista pelo governo como uma desburocratização, mas por vezes criticada por ser considerada uma terceirização. Eu vou mencionar 2. O caso das vistorias veiculares, por exemplo, para liberar os policiais civis para atuarem nas suas funções de origem, e também o projeto piloto, que foi o projeto Somar, para fazer com que escolas, junto com a iniciativa privada, tivessem uma participação juntas. Houve muita crítica da oposição em relação a elas. Mas eu pergunto, é um modelo que parece agradar a senhora, pelo menos enquanto esteve no governo. Há aplicabilidade para esse mesmo modelo de cessão à iniciativa privada, de utilização da iniciativa privada em conjunto com a prefeitura? E se sim, em que áreas a senhora imagina que isso pode acontecer? Guilherme, é até interessante, porque essa é uma discussão, né? As pessoas sempre ficam, né? Privatiza as coisas, não privatiza, a iniciativa privada não pode entrar na saúde, não pode entrar na educação. Em Belo Horizonte ela já está, né? Então a gente fala das EMEIs, que são
super reconhecidas, né, um trabalho excelente, é uma parceria público-privada. Isso já existe em Belo Horizonte. Quando a gente fala da saúde de Belo Horizonte, os novos postos de saúde que estão realmente funcionando com uma estrutura muito boa, é uma parceria público-privada também. O Hospital Célio de Castro no Barreiro, ele funciona no modelo de SSA, com uma parceria público-privada junto. Então esse modelo já existe em Belo Horizonte e funciona muito bem. Infelizmente, em algumas áreas que a gente não conseguiu fazer concessões em Belo Horizonte, não funcionam tão bem, né? Então a gente vê, por exemplo, a situação dos nossos parques, do nosso zoológico, está tudo acabado. Poderia sim ser feito um modelo de concessão que funcione bem, que não onere o cidadão, porque as pessoas acham muitas vezes que você vai fazer isso, então você vai começar a cobrar para entrar em parque. Não, o Parque do Ibirapuera foi concedido lá em São Paulo, é um parque lindo, funciona bem, ninguém paga para entrar nele. A iniciativa privada vai lá e usa, né? Ela ganha dinheiro operando restaurantes, opções de lazer para as pessoas, isso é ótimo. Então há sim possibilidade de aplicação, mas em Belo Horizonte isso já é muito usado. Em relação à educação, a senhora citou a questão das EMEIs, né, as UMEIs agora chamadas assim, e é um ponto muito específico por causa do déficit no número de vagas e a necessidade de que os horários de fato sejam ampliados. Qual que é a pretensão ou a expectativa se eleita for? Bom, a gente precisa necessariamente fazer uma ampliação de horários, os horários são muito inadequados, sobretudo para as famílias, né? Assim, a gente precisa que as mães, pais consigam trabalhar, ter seus filhos nas escolas, bem cuidados, e a gente sabe que a rede de educação faz muito bem esse cuidado. Agora, para essa ampliação de horário, o que a gente prevê? A gente quer, sim, ampliar as vagas em tempo integral, a gente quer fornecer vagas para essas 1.600 crianças que hoje aguardam na fila das creches. Nesse caso, a gente prevê, sobretudo, parceria com as creches, como já existem, né? Nós já temos uma rede de creches parceiras da Prefeitura muito boa, muito forte. Essa ampliação de horários para atender melhor as famílias, ela será feita num sistema de ter monitores para cuidar das crianças com atividades complementares, né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas qual vai ser o custo disso? O custo é gigantesco, você vai ter que pôr muito mais professor. Não, a gente consegue criar uma lógica de atividades complementares, monitoria, que cabem dentro do orçamento da Prefeitura. São 2 bilhões e 600 milhões previstos para a educação só nesse ano. Então, tem como, com gestão, organização, dá para fazer essa melhoria, sim. A senhora prevê, com gestão e coorganização, fazer concursos públicos específicos para carreiras que estão defasadas? E eu vou perguntar especificamente sobre uma delas que já foi mencionada por outros candidatos. Criar um plano de carreira para médicos que existe, mas hoje há ainda algumas condições que são criticadas, especialmente pelo Sindicato dos Médicos, mas categoria dos médicos, categoria de servidores administrativos, de saúde, de educação. Tem alguma mirada específica que a senhora vê que há uma defasagem e uma necessidade primeira de se realizar concursos públicos ou outras contratações? Assim, há necessidade de contratações em diversas áreas, né? A gente precisa trazer pelo menos mais 500 guardas municipais, esse já está inclusive no nosso plano de governo. A gente precisa urgentemente da contratação de médicos na Prefeitura de Belo Horizonte. A gente estima que faltem por volta de 200 médicos em Belo Horizonte. A gente precisa trazê-los via concurso, sim, mas a gente pode também construir parcerias, é o que a gente pretende fazer. Parcerias com universidades, parcerias com cooperativas médicas, para que a gente não tenha falta de médicos, né? A gente consiga substituição imediata de médicos que faltem eventualmente aos seus plantões, isso é algo muito relevante. E aí a gente consegue fazer com outros modelos, né? Esses tipos de credenciamento que a gente chama o médico quando um faltar, e fazer concurso, sim. É preciso trabalhar o plano de carreira dos médicos, né? Já existe o plano, ele tem que ser melhor estruturado? Né? É preciso. A gente precisa debater muito como fazer. A gente precisa de fazer alguma coisa que seja pé no chão, que atenda aos médicos, que seja atrativa, né? Mas que também caiba dentro do orçamento da Prefeitura. Isso é importante a gente ter esse equilíbrio. A gente estima que a contratação de cerca de 200 médicos hoje em Belo Horizonte vai demandar algo por volta de 32 milhões de reais, algo que é possível ser feito, mas a gente precisa entender também se essa carreira está atrativa, como torná-la um pouco mais atrativa. Ainda em relação à educação, a gente tem recebido algumas mensagens aqui na FM Tempo de professores que foram aprovados no concurso mais recente da Prefeitura de Belo Horizonte, mas que não foram chamados ainda porque há uma necessidade de aposentar professores que já estão na rede há muito tempo e que tem toda o quesito ali para a aposentadoria. Mas esse processo é moroso. É também falta de planejamento e gestão esse processo de aposentadoria para que novos servidores cheguem à Prefeitura?
É o processo primeiro de desburocratização interna, né? Na prefeitura tudo demora. Demora para quem quer acessar o serviço, para o cidadão, demora para o empreendedor e demora para o servidor também. A gente precisa melhorar os processos internos, acelerar assim, essas aposentadorias, organizar a rede educacional para chamar esses profissionais, né? A gente precisa ter sempre bons profissionais. Tenho certeza que tem muita gente boa esperando aí para ser nomeada. Deixa eu lhe perguntar novamente sobre uma questão relacionada a moradores de rua. Houve um ponto de inflexão nessa discussão na cidade sobre o que fazer com as pessoas que chegam de outras cidades, que é um diagnóstico também colocado de pessoas que não são de Belo Horizonte, são de cidades do interior, que vêm, não encontram alguma guarida na casa de parentes, etc., e que acabam permanecendo nas ruas da cidade. No plano de governo da senhora Edilma Tramonte, há uma menção sobre criar uma gerência de atenção a migrantes para atuar em conjunto com a área de desenvolvimento social. É uma gerência específica dentro de que secretaria para lidar de que maneira com este problema? Bom, vamos lá, Belo Horizonte já teve, né? A Central do Migrante ficava na época na rodoviária, ela faz esse atendimento. A gente pensa uma gerência de atenção ao migrante dentro da Secretaria de Assistência Social, e aí não é para mandar todo mundo embora, não é essa a intenção. Mas quando a gente sai nas ruas, conversa, tem várias pessoas, cerca de 60% das pessoas em situação de rua de Belo Horizonte não são de Belo Horizonte. Tem quem queira ficar aqui, e quem quiser ficar aqui será muito bem-vindo e será atendido pela prefeitura. Agora, tem várias pessoas que desejam retornar aos seus lares, desejam retornar às suas cidades e não têm condições de fazer isso. E a prefeitura pode sim dar esse apoio, né? Se as pessoas estão aqui, estão vivendo na cidade, não querem estar nas ruas da cidade, não conseguem retornar para suas casas, a ideia é que essa gerência, fazendo esse reconhecimento, contate as famílias que estejam no interior ou em outros estados, faça essa ligação e, junto com o trabalho acompanhado pela assistência social, se for desejo dessas pessoas, auxiliá-las para que elas possam retornar aos seus lares. Vamos falar rapidinho sobre transporte público, porque o nosso tempo está quase se encerrando, candidata. Com todos aqueles que a gente conversa, candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte ou de outras cidades da região metropolitana, há sempre um ponto de consenso assim, em relação ao transporte público que precisa ser integrado na região metropolitana. É também uma opinião de Luísa Barreto? Não tem dúvidas que precisa ser integrado. Não é uma integração simples, mas precisa ser integrado e é muito bom a gente ter essa parceria que teremos com o governo de Minas, porque facilita essa conversa, essa lógica de integração. O governo de Minas tem feito um bom trabalho, né, na busca pela melhoria do transporte metropolitano. Recentemente anunciou, inclusive, 300 milhões de reais para a compra de ônibus novos, uma iniciativa muito boa. E a gente precisa, então, trazer mais comodidade para quem trafega aqui na nossa região metropolitana. Belo Horizonte é uma cidade que é o centro de uma região metropolitana. A gente não pode desconsiderar as pessoas que moram aqui e precisam de ir a Contagem, ir a Betim, ir a Nova Lima. A gente também não pode desconsiderar quem vem dessas cidades trabalhar aqui em Belo Horizonte todos os dias. Essas pessoas são parte da cidade, são parte de BH e a gente precisa trabalhar melhor essa integração para atender a todos. Bilhete único, a senhora esteve no governo até pouco tempo e essa é uma discussão que passa inexoravelmente pela participação do governo do estado junto às demais prefeituras. Tem dinheiro em caixa se precisar ajudar num financiamento? O governo tem condições de participar financeiramente para colocar este processo em andamento junto com a colaboração das prefeituras? Eu sou muito pé no chão, né, Guilherme? Eu acho que falar de bilhete único agora é complexo. Agora, nós temos que tratar de uma nova concessão no governo do estado em breve e de uma nova concessão na Prefeitura de Belo Horizonte em breve. Por isso, essa conversa tem que acontecer antes. Se você imagina isso e conversa isso antes da concessão e prevê na concessão, é possível sim, você tem dinheiro. Agora, na concessão atual, muito complicado, a Prefeitura, né, definiu um modelo que já joga bilhões, né, R$1 bilhão na mão dos empresários de ônibus para não resolver nada, e aí não dá para a gente imaginar que tem mais de onde tira dinheiro. Agora, como a gestão bem feita, um bom contrato, e aí pensar nesse contrato, tanto no governo do estado quanto na Prefeitura, é possível sim. Luísa Barreto, candidata a vice na chapa de Mauro Tramonte, foi a nossa sabatinada aqui da FM O Tempo hoje. Candidata, obrigada e volte sempre. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês e aproveito a pedir a todos que conheçam as propostas do Mauro Tramonte, podem ter certeza, com ele Belo Horizonte pode melhorar muito. Muito obrigado pela sua companhia, amanhã seguiremos com mais sabatinas de O Tempo.